Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai falar de uma fanfic ABO. Bom, exagerei um pouco nesse ânimo e o fato de ser uma fanfic, mas eu não menti tanto assim. Deixa eu explicar. Basicamente, a Ali Hazelwood, que é aquela autora de A Hipótese do Amor, Amor Teoricamente, não lembro o nome dos outros livros dela, mas essa autora, que é muito conhecida, ela lançou esse livro que se chama Noiva. Eu descobri, na verdade eu acho que eu já tinha visto gente falando sobre ele, mas eu entendi sobre o que era história num vídeo do GF, do Geek Freak. E ele contou até bastante da história, mas um pouquinho depois eu já apaguei tudo da minha cabeça. E ao mesmo tempo eu falei, bom, parece interessante, vou ler. E aqui tô eu lendo 3 meses depois. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Eu preciso começar falando que eu tava meio reticente de ler esse livro, porque ele é muito baseado em fanfics ABO. E aí, pra explicar pra vocês por onde eu começo. Fanfics ABO são fanfics, né? Então não tem só um universo próprio, mas ela cria esse universo em que as pessoas, normalmente homens, são separados entre alfa, beta e ômega. Os alfas, eles são estereótipo de masculinidade, né? Super forte, super másculo, uma parede de tão grandes, fechados, mais bravos, sei lá o que. E os ômegas são mais afeminados, mais calmos, mais medrosos, tudo isso mais. E os betas, eles estão nas lives de Red Pill sendo xingados e tratando bem a mulher. Então acaba sobrando isso. Mas falando sério, os betas não tem muita função. Eles não têm muita personalidade. Normalmente em fanfic ABO eles são ignorados, praticamente. Então são essas as funções. E eu tenho um problema com esse tipo de fanfic porque ela perpetua muitos estereótipos de gênero, só que muito estereotipados. Não é só um estereótipo pequeno, são coisas grandes mesmo. E, normalmente, quando são fanfics ABO, elas são feitas pra casais de 2 homens. Só que aqui é um casal hétero, um homem e uma mulher. Então eu pensei, se com 2 homens já estereotipa muito, imagina com um homem e uma mulher. Vai ter a mulher super, ai como eu sou pequenininha, todas essas coisas. E o cara muito machão, muito bravo, sei lá o que mais. Então eu tava muito preocupada. Mas felizmente o livro não vai pra esse lado. Por quê? Porque no livro a gente acompanha um mundo que é dividido entre lobisomens, vampiros e humanos. Eles estão sempre numa guerra fria e tal, mas tem uma relativa paz. Porque para manter essa paz entre eles, eles trocam colaterais. Então, por exemplo, tem uma criança vampira que vai pro território humano e fica lá o tempo inteiro e vice-versa. E a criança que tá em território inimigo é muito importante para o oficial da sociedade, sabe? Então é uma coisa de você não vai ameaçar a gente, senão a gente mata essa criança. E aí sim começa a guerra. Então ninguém se ameaça por medo, preocupação dessa criança continuar viva. E a nossa protagonista, a Misery Lark, era essa criança. Ela é uma vampira que cresceu no mundo dos humanos. E aí, pra piorar essa história zero complicada que ela já tem, ela acaba sendo mandada pra se casar com o Alpha, olha só, o líder dos Licanos, quando ela já tá com uns 25 anos de vida. Eu, pessoalmente, tenho uma relação meio estranha com esse livro e eu acho que dá pra perceber bem pelas marcações que eu fui fazendo enquanto eu tava lendo. Que eu acho que a segunda marcação que eu fiz era, meu Deus, eu consegui me enfiar em todas as tropes literárias que eu não gosto. Porque, claramente, aqui tem uma história de casamento por conveniência, né? Que em pouquíssimos vídeos atrás eu falei já como eu odeio tropes no geral de casamento, mas casamento por conveniência é pior. Então, quando eu me toquei de verdade que eu tava lendo um livro desses, eu pensei, meu Deus, acabou. Mas aí vem a virada, porque a terceira atualização que eu fiz de leitura, eu falei, eu tô muito investida nessa história. Então, não sei, eu acho que é basicamente isso. O quão complicado são os sentimentos que eu tenho com esse livro. E aí eu não sei se é história
ou se é o jeito que as coisas estão escritas e descritas, ou até a relação dos personagens, mas eu tava muito engajada com o que tava acontecendo. Eu parava de ler pro dia e, não sei, eu tinha vontade de continuar. Demorava um pouquinho pra eu pegar no embalo no dia seguinte, mas depois eu já tava querendo ler tudo. Tanto que eu li esse livro bem rápido pros meus padrões, que eu li em 9 dias. Mas não sei, é um livro muito gostoso de ler. É uma coisa que eu vi mais pessoas falando sobre a Ali Hazelwood no geral, e eu acho que só foi melhorando de acordo com os livros, pelo menos é isso que falaram. Mas então, tipo, essa parte eu não tenho muito o que reclamar mesmo. Outra coisa que eu percebi mais pro começo do livro é o quanto a autora estava se preocupando em mexer os pauzinhos pra essa história do casamento forçado não cair numa coisa tipo 365 DNI. Tipo, obviamente, já não é a mesma coisa porque a Misery tá indo se casar com o Low, que é o Alpha. Ela tá indo se casar, tipo, obrigada, mas ao mesmo tempo ela tem opção. Ela não é sequestrada, por exemplo. Mas eu acho que o que mais me lembrou de 365 dias é que ela tem que ficar 1 ano com ele. Eu pensei, meu Deus, 1 ano ela vai se apaixonar, sei lá o que mais. Mas eu acho que a Ali consegue fugir bastante dessa forma, ainda bem. Eu tava percebendo várias coisas no começo do livro de formas de fugir de ficar algo problemático, sabe? Ou até ter coisas problemáticas, mas, por exemplo, a Misery, que é quem narra o livro, falando, mano, isso é ruim, sabe? Então, reconhecer coisas ruins que estão acontecendo com ela. Então eu acho que isso é um ponto bem positivo. Apesar de achar algumas coisas no começo meio confusas, e aí pode ser porque eu não tava prestando tanta atenção assim, mas às vezes eu tava lendo e do nada aparecia uma informação como se a gente já soubesse dela. Eu acho que a que mais me deixou muito confusa foi quando do nada a Misery tava na casa dela, na casa da Serena, alguma coisa assim. E ela começa a narrar pra gente. Tipo, ela vai explicando, mas ela explica de um jeito como se a gente já soubesse e ela só tá recapitulando. Momentos assim, não sei, são momentos chaves, isso que é o problema. Mas tá me deixando meio confusa. Ainda não sei se é só porque eu tinha desligado, perdi 5 palavras importantes. Mas, né, é importante pontuar aqui. Ainda assim, mesmo com essas partes meio confusas, eu acho essa história muito interessante. Mas assim, pensando por cima, eu acho que a união de todas as histórias que a gente tem aqui são muito mais interessantes do que, por exemplo, só a história da Serena, ou só a história da Anna, ou só a história da Misery com o Low. Eu acho que juntando todas fica uma coisa interessante, mas se fosse só uma específica largada, eu não sei, eu acho que não teria a substância que esse livro tem. Só que aí você chega no final e todas essas tramas, a resolução delas é tão boba, sabe? O vilão, obviamente, ia ser alguém muito esperado, muito claro pra gente quem que é, desde o começo. E aí ele entra numa ego trip gigantesca, fica uma coisa muito estereotipada, sabe? Fica um final de história muito Disney Channel. Só que aí também a gente não pode diminuir os filmes da Disney Channel, né? Eu acho que Camp Rock 2 e todos os High School Musical têm finais muito menos Disney Channel do que o que teve aqui em Noiva. Porque pelo menos lá os vilões, eles, não sei, tem alguma coisa, a gente consegue entender o porquê deles serem malvados. Eles não são 100% malvados. Tipo, eles só estão contra os personagens principais, mas eles não são pessoas horríveis. Ainda assim, eu acho que é tranquilo, porque o que mais me pegou de verdade são os personagens. Eu acho que a interação deles é muito interessante, é muito natural. Às vezes é até engraçadinha, e isso me fez me apegar em personagens tipo o Alex, que é um dos betas, um dos ômegas. Não sei, eles não usaram essa nomenclatura pra eles, mas eu acho que meio beta, né? O Alex, ele é um hacker lá do bando do Low, e ele tem essa dinâmica com a Misery, principalmente no começo, de que ele tem muito medo dela e ela aproveita pra sacanear ele. E aí a relação deles não é muito explorada, óbvio, mas eles acabam criando uma relaçãozinha, porque ela sabe muito de tecnologia e essas coisas, e ele também. Então eles têm que estar juntos em alguns momentos pra resolver a trama. Então eu acho que vai desenvolvendo assim e eu comecei a gostar bastante dele. A Misery, por si só, é uma protagonista fascinante, e toda a história de que a vida inteira dela ela foi uma refém é muito boa, é muito forte. Eu gostei muito,
não sei. Ela foi forçada a ir pro território humano com 8 anos e ficou lá, sendo refém até os 18. E aí ela voltou pros vampiros e ela não era aceita lá, sendo que não foi culpa dela ela ser obrigada a passar 10 anos em outro território, território inimigo, né? Então ela não era mais aceita lá e teve que voltar pros humanos, porque lá pelo menos ela podia se esconder. Ninguém sabia, ninguém ligava pra ela. E aí ela chega nos 25, ela não deu nem 10 anos livre e falam pra ela, então, pra gente arrumar as nossas brigas, os problemas que a gente tá tendo político, você vai ter que ser obrigada a se casar com o líder licano e viver no território deles por um ano. Então eu acho essa história muito rica. Ela é bem aproveitada no livro, ela é bem feita. Ela tem ramificações na história e consequências que eu não imaginei que fossem ter. Então eu achei muito bom e constrói uma personagem muito forte, que é a Misery. Eu acho que ela é a melhor coisa que tem nesse livro. Inclusive, essa coisa dela ser refém a vida inteira dela me lembrou muito o Theon de Game of Thrones. E aí vai ter um spoiler grande de Game of Thrones aqui, eu vou colocar o timer pra vocês pularem pra quando puder voltar. Mas o que acontece basicamente é que o Theon também é um refém da terra dos Starks. E isso faz com que ele crie uma grande raiva deles. Tem um ressentimento muito grande porque ele não teve a vida dele, porque ele cresceu com eles. Isso acaba levando para que um pouco mais pra frente na história ele comece a destruir os Starks. Então eu fiz esse paralelo com a Misery e eu fui percebendo que esse não seria o caminho que ela ia tomar. Ela não ia tentar destruir os vampiros. Mas eu acho que o que eles fizeram no livro, as desculpas que eles deram, foram boas. Então, conforme eu fui fazendo mais associação do Theon com a Misery, eu fui ficando mais triste porque eu percebi que a Misery não ia tentar, por exemplo, destruir os licanos ou destruir os humanos e se aliar completamente aos vampiros, porque é o lugar de origem dela. Mas o livro, ele explica muito bem, na verdade. Obviamente, eu acho que tem aquela coisa da protagonista, ela ter que ser muito boazinha, então ela não vai querer dizimar uma população, mas faz todo o sentido de que como é que ela vai ter lealdade com os vampiros se eles nunca se importaram com ela. Tipo, no máximo o Owen, que é o irmão dela, só ele se importava. Então por que ela vai querer ficar com eles, né? Os humanos também, só tinha a Serena que se importava com ela, mas chega no final ela percebe que tem vários licanos que gostam dela. Então ela prefere ficar no território deles, sendo só uma parceira estranha. E eu acho que foi bem justificado. Acabou com a minha tristeza essa parte, mas eu não tirei esse paralelo da cabeça, o que é interessante. Ah, e outra coisa é que às vezes a Misery é meio burra. Assim, não é uma coisa que eu peguei, porque como eu já disse, não prestei 100% de atenção enquanto eu estava lendo. E eu não tenho toda a lore de fanfic BO na minha cabeça. Mas eu vi um vídeo de uma moça, eu não lembro o nome dela, o vídeo é em inglês, infelizmente. Mas ela fala basicamente que no instante em que tem a primeira descrição do Low, em que ele chega pra Misery e fala: como é que você tem esse cheiro? Já fica muito claro pelo jeito que a frase está escrita que o cheiro que ele sentiu era o cheiro de que ela era a parceira dele. E aí a parceria é uma coisa muito forte pros licanos. Eu não sei explicar direito. Ele falou no livro que a gente nunca vai entender porque a gente não é licano. Então eu prefiro deixar desse jeito. Mas é uma conexão muito forte, como se a pessoa fosse feita pra você. Preciso admitir isso que quando eu tinha 16 anos eu acabei lendo 2 fanfics ABO. Então por isso que eu sei um pouco da lore. Só que ao mesmo tempo, quando eu tinha 16 anos, eu meio que zerei, tipo, 2 casais que eu gostava. Eu li todas as fanfics que tinham deles no Wattpad, os 2 casais. Então, eu lia muita coisa, só lia fanfic o dia inteiro. Acabou apagando do meu HD aqui dentro que existia essa coisa do cheiro, e o cheiro nos parceiros especificamente. Então, pelo menos pra mim, faz sentido não ter lembrado disso. E pra Misery, eu entendo falar que você acha que ela é burra, porque desde o começo é muito claro, mas também tem aquela coisa que ela não sabe como os licanos funcionam. E aí, ok, eu acho que o Low fala que os parceiros têm um cheiro, e aí ela poderia pensar mais um pouco. Mas, de início, ela não perceber, eu entendo completamente. Do outro lado do casal, a gente tem o Low, que é o alfa de um bando.
E assim, ele é um personagem muito interessante. Ele não tem os pais e por isso ele tem que cuidar da irmãzinha muito mais nova. E a irmãzinha, ela tem toda aquela questão de que ela é meio humana e meio licana. Então ele tem que proteger ela 1 milhão de vezes mais. Ao mesmo tempo que tem que cuidar do bando e muitas outras coisas. Tem a coisa de que ele derrubou o último alfa que rolou. E aí tinha aquela história de que ele matou ele, só que não matou de verdade, tudo isso. Por isso ele é um personagem muito interessante. Porém, aí é um momento em que a vida real acabou atrapalhando minha leitura. Porque toda vez que chamavam ele de alfa, eu não conseguia. Toda a culpa que ele mostra, todos os momentos em que ele para e fala: Não, não posso. Eu vou te machucar. Eu não quero. Você tem que ficar longe de mim. Era tão chato. Tipo, tem milhares de formas de você fazer um personagem que é corroído pela culpa, corroído pela preocupação. Mas do jeito que fizeram, só ficou irritante. Tava enchendo o saco depois de, sei lá, 3 vezes que ele tava se mostrando culpado. A relação entre a Misery e o Low também é interessante. Como eu disse, o jeito que a Ali consegue fazer as interações dos personagens é legal, é cativante, é engraçadinho. Então a conversa, não discussão exatamente, mas o bate-bola deles conversando é bem legal, é bem gostosinho de assistir, de ler. Mas aí eu acho que a gente entra em coisas que são meio que herança desse universo de fanfic ABO, que são os momentos mais, né, deles. Porque, que vergonha. Como eu já falei em outro livro, eu já sinto vergonha normalmente, porque parece que eu estou lendo um momento muito íntimo, não importa se o casal não existe na vida real. Mas o deles eu acho que extrapola a vergonha só de eu tô num momento de intimidade que não é meu. E fica um negócio muito vergonha alheia. Eu acho que esse é o ponto. Porque eu nem me sinto confortável em falar as coisas que eles falaram. Mas tem uns papos. Tem umas coisas bizarras. E aí quando chega na parte do nó, que não sei se eu quero explicar aqui pra vocês, mas lobisomens licanos agem da mesma forma como cachorros em alguns momentos. Pelo menos eu acho que é isso, porque eu lembro que eu depois de ler essas fanfics eu aprendi na escola sobre isso dos cachorros, eu fiquei, meu Deus, é igual. Então, né, vocês podem pesquisar também o que é um nó na fanfic EBO, mas esse elemento em específico eu acho que piora, deixa essas cenas, nossa, bem complicadas. Ainda mais pelas coisas que eles falam, né? Mas enfim, o casal o casal em si é bom. Também tem toda a coisa da Misery beber o sangue do Low, que eu achei que ia dar em alguma coisa. Ia ser uma coisa que faria diferença, por exemplo. Ela não consegue se segurar, bebe muito sangue dele e ele desmaia. Eu jurei que isso ia acontecer várias vezes, mas aparentemente ele tem, sei lá, 700 litros de sangue no corpo e recupera muito rápido. Ou eu imaginei também que, por exemplo, fosse fazer mal pra ela, porque ela narra de como ela tomou o sangue e aí vem enche, ai nossa, o sangue deles é verde, não tem como ser bom. E até o irmão da Misery fala em um ponto que eles tinham que parar com isso antes que as pessoas descobrissem. Só que aí só foi pro lado mais sexual mesmo. Então eu acho um desperdício essa parte. Mas, novamente, no geral, o casal é de boa. É bom. É bom, não é de boa, é bom, é bom, é bom. E já que eu acabei de mencionar o irmão da Misery, o Owen, eu preciso falar. Ele, a Anna, que é a irmã do Low, e a Serena, que é a melhor amiga da Misery, são 3 personagens que eu também acabei gostando bastante. Eu fico pensando também que é um pouco do porquê eles estão sendo descritos e vistos do ponto de vista de uma personagem tão interessante quanto a Misery. Então, todas as interpretações que a gente tem deles são sob a ótica dela. Então, eu acho que eles ficam mais interessantes ainda. Ah, e também, eu ainda não acho que uma criança de 7 anos, que é a Ana, ia falar do jeito que ela fala no livro. Talvez seja uma coisa da tradução, tipo, uma tradução um pouquinho mais travadona. Porque, tipo, aí eu sei que o quê? Ela é metade humana, metade licana. Ela viveu entre os licanos que são todos sisudos, assim. Não sei, americano também fala estranho.
Estadunidense também fala estranho. Mas, pô, eu tenho uma prima de 8 anos e definitivamente ela não fala desse jeito, sabe? Então, sei lá, tinha uma quebra na suspensão da descrença toda hora que a Ana começava a falar. Apesar de que era divertidinho, era engraçado. Mas de resto, eu não me importo muito com nenhum dos outros personagens. Só com o Ludwig, porque o que acontece? Quando ele aparece na cena, ele tá com outro cara, eu acho que é o Cal, e a Misery vai narrar o nome de cada um. Só que ela fala, ai, o Cohen, o Cal, e um cara que se parece com o boneco Ken. Eu ri muito nessa hora. Eu não sei, é um humor que é, tipo, muito uma coisa que eu falaria. E logo depois ela continua se referindo a ele como o boneco Ken. E aí quando o Lou conta pra ela. E aí piora, porque ela sem querer ela solta pro Lou, que é o boneco Ken. E aí o Lou fala, tipo... Ah, o pior é que eu sei quem que é. É o Ludwig, algo assim. Então, essa parte eu achei engraçadinha. Então, toda vez que ele apareceu eu falava, meu Deus, é o Ken aqui. E também eu gostei um pouquinho, me importei um pouquinho com a Juno. Ainda mais porque no final eu tava com um pouquinho de esperança de que ela e a Serena iam ficar juntas. Mas aí eu fui roubada, né? Fazer o quê? E não é que a Serena e a Juno não ficarem juntas seja um problema de verdade. E só a título de curiosidade, o último momento antes do epílogo em que a Misery vê a Serena, tá a Serena e a Juno transformadas em lobo, aproveitando a vida por aí. Porque a gente descobre também que a Serena é metade lobo, blá 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 blá. Então eu olhei e pensei, mas enfim, não é necessariamente um problema elas não ficarem juntas. Mas reforçou uma coisa que eu já tava sentindo muito lendo esse livro. Eu tava tão envolvida com esse livro, tava tão achando gostosinho de ler, eu queria ter mais dessa dinâmica de personagem, que eu parei e pensei, e se eu der uma chance pra outro livro da Ali? Porque nenhum dos outros tinha me interessado tanto, porque eles têm todo esse universo acadêmico que não me chama muita atenção. E aí eu fui ler Noiva, porque é diferente. E aí a parte também de ser a BO me deu uma curiosidade, não vou mentir. Mas aí eu olhei e pensei, bom, sei lá, eu posso dar alguma chance. Só que aí eu fui ver a sinopse de todos os livros da Ali Hazelwood, do Goodreads, eu acho. E, mano, todos são praticamente iguais. Sinceramente, às vezes eu fico pensando se isso não é resquício de fanfic. Porque, pra quem não sabe, Ali Hazelwood era uma escritora de fanfic mesmo. E aí ela conseguiu publicar A Hipótese do Amor, que é uma fanfic Raylo. E aí ela começou a publicar, se não me engano, pegar os projetos dela e publicar como livros. Porque, assim, fanfics são histórias que você escreve só pra se divertir, pra passar o tempo. Não é pra você criar uma história, nossa, mirabolante. Então, é super comum você escrever a mesma história com casais diferentes, ou a mesma história com o mesmo casal, só que mudar pouquíssimas coisas, sabe? Eu ainda escrevo pouquíssima fanfic, mas com 14, 15, 16 anos, era a única coisa que eu fazia, quase. E eu tenho umas 15 fanfics publicadas no Wattpad, algo assim. Então, eu entendo. Faz todo sentido você querer só... Sei lá, para se confortar, você escreve várias histórias iguais. Porque o que te interessa. Sei lá, não tem problema nenhum. O problema é que aí, virando livro, todas as histórias ficam iguais. Mas assim, vocês nunca vão me ver aqui criticando fanfic. Porque até pode ser que passando para livro fique tudo uma coisa muito pasteurizada, muito igual, muito homogênea. Mas fanfic não é para ser profissional. É para você se divertir e entreter os outros também. Então, tanto faz que nas fanfics é tudo igual. Não tem importância nenhuma. O problema realmente foi na hora de olhar e falar, bom, você pode publicar todas essas mesmo, mas eu acho, não sei na verdade, eu acho que agora a Ali tá se reinventando um pouquinho, porque agora vai ter aquele livro da piscina, então vai ter pelo menos um pouco da dinâmica diferente. Teve aquele checkmate que é de xadrez, nossa. E aí também, assim, o algoritmo do Twitter é forte, né? Porque eu comecei a ler, começou a aparecer pra mim coisas, fãs comentando sobre Noiva e sobre o universo de todos os livros de Ali Hazelwood. E aí aparece na minha timeline alguém perguntando qual que é o seu livro favorito dela. E tinha uma foto com todas as capas dos livros. E alguém que eu acho que não é fã citou e falou, meu Deus, nenhuma negra. Me lembra o post da Mari Maria? Sim, mas é verdade. Porque aí eu já tinha percebido isso, mas me pegou muito mais, que é um problema forte que eu tenho, que é que todo mundo nesses livros é branco extremamente padrãozinho.
Todos os padrões possíveis eles alcançam. E isso é uma coisa que eu já falei em outro vídeo. Já deve ter um ano que eu postei ele aqui no canal. Mas que eu falo que esses livros que não tentam colocar nenhum tipo de minoria me desanimam. Porque se você não consegue pensar em incluir ninguém, eu não acho que você, não sei, vai se importar com uma história boa. Naquele vídeo também eu recebi uma discordância, um comentário discordando. Não tem problema nenhum, obviamente. Que era falando que em algumas histórias isso se encaixa. Por exemplo, na história secreta. Em alguma coisa secreta do Dona Tart. Que todo mundo é branco e padrão e sei lá o que. Coincidentemente, ontem eu caí num vídeo da The Book of Leo, eu acho que é o nome dela, em que ela fala um pouquinho sobre esse livro e ela fala que ele é uma sátira. Então faz sentido todo mundo ser branco extremamente padrão porque é uma sátira. Eu respondi o comentário não falando disso porque eu não sabia que o livro é uma sátira. Tô curiosa pra ler sobre ele agora, mas eu respondi falando que eu tava falando muito mais sobre livros que não tem um propósito todo mundo ser padrão, sabe? Livros, por exemplo, da Colleen Hoover, que qual seria o problema de algum protagonista, por exemplo, ser negro, sabe? Foi nesse jeito que eu queria dizer que eu acho que essas histórias não terem representatividade demonstra algo ruim. Então tipo assim, não faz diferença nenhuma se em qualquer livro da Anne Hazelwood alguém não fosse extremamente magro, alguém não fosse branco, alguém não fosse hétero, né? E aí tinha que ser a Serena. E aí eu descobri que vai ter um livro dela, eu já tava, meu Deus, a Serena e a Juno. Só que aí no último capítulo, mostram que tem um cara que olha pra ela e se apaixona. Aí ela é parceira dele, sei lá o que mais. Então, sem graça, não vou ler. Mas aí esses problemas que eu tenho com esse livro nem se comparam com o meu problema principal, que é um problema que eu também percebi com Uma Farsa de Amor na Espanha. Aqui, Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas, que eu li ano passado porque eu ganhei de aniversário. Agradeci meu amigo aqui, não é de forma nenhuma, tipo, reclamando, óbvio. É só que é uma coisa que eu percebi enquanto eu tava lendo, não é culpa dele. O negócio é que, tanto em Noiva quanto numa Farsa de Amor na Espanha aqui, eu sinto que existe um padrão muito forte do humor que é para ter nesses livros. E ok, em Noiva eu achei engraçadinho, mas ainda assim se encaixa muito nesse padrão que eu consigo ver. E a voz dos personagens também é muito clara. E a descrição deles. Tipo, ok, nesses dois livros, tanto a Misery de Noiva quanto a menina que eu esqueci o nome do livro aqui, elas não são damas que precisam ser salvas. Elas conseguem se salvar, elas respondem, elas batem de frente, elas conseguem, sabe, se impor mais. Óbvio, é muito interessante, mas eu acho também que isso já foi virando um padrão também. Um pouquinho mais... esqueci a palavra, um pouco mais pra frente do que as histórias mais antigas. Só que aí a gente vai ver os caras e... nossa, quando eu comecei a ler o livro, eu vi que a descrição do Low era essa, me deu uma preguiça. Que é falando o quanto ele é grande, tipo assim, igual uma parede, igual um armário. Tipo assim, ele é muito alto. A perna dele é muito mais longa, então ele começa a correr segurando a mão da Misery. Ela tem que correr muito mais pra alcançar ele. Tem uma hora que ela descreve que o Low coloca a mão em volta do pescoço dela, tipo assim, e dá uma volta no pescoço dela, tipo, mano, esse tipo de descrição me estressa muito porque é claramente esse formato que ficou muito famoso. E aí é o humor, são as descrições dos personagens, é a voz, até o jeito que elas falam, tipo, o jeito que as coisas são descritas. Acaba virando tudo extremamente pasteurizado e eu fico meio triste. E tipo, a culpa não é das autoras, ainda mais da Ali, porque ela só escrevia fanfic, então tanto faz pensar em fazer algo diferente. Mas o que acontece é que pro público muito específico desses livros, então, sei lá, normalmente um público feminino, uma faixa etária mais jovem adulto, novo adulto, são esses livros com exatamente esses tropos, esses estereótipos, são esses livros que estão fazendo sucesso. Então por que você vai sair disso e arriscar não fazer tanto sucesso, sabe? Eu entendo elas quererem jogar seguro e as empresas que estão por trás delas quererem jogar seguro também. Então definitivamente não é culpa delas. Culpe o jogo e não os jogadores. É só que conforme eu fui lendo, eu fui percebendo que esse tipo de livro muito específico não é pra mim. E óbvio, não tem problema nenhum você gostar
você amar, você só ler livros assim. Pô, leitura é pra gente aproveitar como a gente quiser, como a gente se sente confortável. Se você lê só pra desligar o cérebro e curtir, ou se você não desliga o cérebro, você realmente lê e acha maravilhoso, mano, quem sou eu pra julgar? A gente lê por motivos completamente diferentes o tempo inteiro. Obviamente não tô julgando quem gosta desses livros e ama e acha eles os favoritos da vida. É só que não é do meu agrado. Eu prefiro ler livros que saiam um pouquinho disso, ou que se são assim, pelo menos vão ter representatividade, sabe? No final, definitivamente esse livro tem aspectos que não são do meu agrado, mas no geral ele tem uma história muito competente, muito interessante, apesar daquele final bem Disney Channel, e apesar dos pesares da forma como às vezes eles são construídos, ele tem personagens bons, alguns fascinantes até. Então, acabou sendo um saldo positivo desse livro. Eu dei 3 estrelas pra ele no Goodreads e no Scoop, que eu tô usando também. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele. Ele tá gigante, minha voz tá acabando quase. Mas gostei de gravar, eu precisava soltar o que eu tinha pra falar. Que eu não achava que ia ser muito, mas aparentemente foi. Então deem like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal pra mais vídeos como esses. Eu falo bastante de livro, olha só. Chega de ler. Vamos ler, na verdade. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. Comentem o que vocês acham de Noiva. Se vocês gostaram, não gostaram, tão ansiosos pra ler, desculpa. Se vocês acham que tem algum outro livro da Ali Hazelwood que eu posso gostar. O que vocês acham desse gênero de livro que foi criado, de ser tudo meio igualzinho. E é isso. Se inscrevam, deem like, compartilhem, comentem. E até semana que vem, eu acho. Tchau!